E aí, minhas queridas? Toque, toque, toque. Vamos entrar. Pode entrar, que a casa já está aberta para te receber você nessa semana. Uma semana para muitas que significa o início do ano, né? Porque daí as crianças vão para a escola, você vai poder retomar sua rotina de treinos, sua rotina de trabalho, sua rotina com a casa, não é? Eu vi isso agora no grupo de mães ali. Bora, meninas, começar o ano. Falei, é mais ou menos isso. Para quem é mãe, agora o ano começa para valer. Que seja um ano novo maravilhoso aí para vocês, senhoritas mães. Que agora vocês possam realmente sentar para fazer suas metas. Quem aí não fez metas até hoje, agora não tem desculpa. Essa semana é a semana de você sentar, para você sentar e fazer suas metas. Agora a criançada já tá na escola, agora você já volta aí com a sua rotina. Bom, e para começar essa semana, eu quero falar sobre um assunto que é... Deixa eu colocar aqui para vocês. Posicionamento. Hoje eu vou mostrar pra você como o posicionamento, tipo aqui, é a chave. Se você me perguntar assim, Marisa, o que você vê? O que você vê, assim, de um modo geral, das mulheres que querem restaurar o casamento, das mulheres que não querem ver a família acabar? Onde é que você percebe, assim, que é uma grande fragilidade, uma grande dificuldade? Eu vou dizer pra vocês, o posicionamento. Gente, aqui está a chave. Aqui está a chave. Eu quero saber de vocês, quem já é aluna, quem já foi, quem já é aluna e já conseguiu mudanças, coloque aí onde foi que você se posicionou, em que área, em que aspecto da relação de vocês que você conseguiu se posicionar e que você começou a ver mudanças. E quem não é, isso, cadê as casinhas? Pega aí seu chazinho, pega seu cafezinho, puxa uma cadeira, senta e vem participar dessa meia hora, desse bate-papo, para que vocês possam trazer para a vida de vocês o conhecimento, a informação, que faz com que você e seu marido se reencontrem. Quando um casal se perde, vocês sabem que isso não acontece do nada, isso não acontece da noite para o dia. Antes de acontecer, né, a decisão pela ruptura, vocês vão se afastando, vocês vão esfriando, vocês vão se perdendo, as mãos vão se desencontrando, e eu posso garantir para vocês que posicionamento é a chave para que mude para que essa história seja revertida. E aí eu quero saber, para quem aqui está com dificuldade, onde está a sua dificuldade de se posicionar? A sua dificuldade de se posicionar é em relação à educação dos filhos? A sua dificuldade de se posicionar é em relação aos familiares dele? A sua dificuldade de se posicionar é em relação a finanças? É em relação ao desequilíbrio que está acontecendo? Financeira e meu emocional, a Cibele falou. É o que aconteceu comigo. Perdi meu há um ano e não estou tendo apoio. O que é meu A? Selma. Saiu um errinho de digitação aí, não tá dando pra perceber. Não tá dando pra entender. Eu em tudo. Então, assim, Maria, estou com dificuldade de me posicionar em tudo. O que tá acontecendo? Ó, no emocional, a família dele. Como assim emocional, Josi? O que você quer dizer com emocional? Não sei me posicionar com o marido em relação a financeiro e emocional. O que é esse emocional que vocês estão falando? Em relação ao emocional, tá muito vago. Ó, em relação à bebida, aqui tá bem específico.
As trocas, tá legal, fica específico. Erros que se repetem, tá específico, tá? Porque se vocês colocam assim, tô com dificuldade de me posicionar em relação ao emocional. O emocional seu, o emocional dele, o quê, né? E aí, por que eu tô trazendo essa conversa pra vocês? Porque ficou claro pra mim, ao longo desses mais de 16 anos ajudando as mulheres a restaurarem o casamento delas, que a diferença entre a mulher que conseguia ter a restauração do casamento ou a mulher que desistia da família e que depois, inclusive, num outro relacionamento, né, percebia novamente era a dificuldade de se posicionar. E a mulher que conseguia restaurar, ela conseguia se posicionar. Ela conseguia. E agora vamos lá. Marisa, o que é esse tal desse posicionamento? Todas vocês, na verdade, estão se posicionando. Tá? Isso é preciso dizer. Vocês estão se posicionando. Só que se posicionando, levando com vocês aquilo que você sabe fazer. Trazendo no seu posicionamento as estratégias que você aprendeu ao longo da vida. Então, olha, escuta o que eu tô dizendo. E eu tô dizendo isso como psicóloga que já esteve diante de milhares de mulheres, contando sobre seus comportamentos, contando da forma mais íntima. Muitas mulheres estão se comportando hoje no casamento, escuta isso, estão se comportando hoje no casamento como se comportou lá no primeiro relacionamento amoroso, lá na primeira paixãozinha que teve. Eu vou dar um exemplo. E eu já fiz essa pergunta para várias esposas, tá? Então a mulher chegava para mim e falava assim, Marisa, o marido traiu e tá traindo de novo e eu preciso colocar um ponto final nesse ciclo, porque ele trai, eu finjo que não vejo, foi como a minha amiga falou, foi como a minha mãe fez com meu pai, enfim, é o que eu sei fazer. Então eu fiz vista grossa porque eu não queria perder meu casamento, eu sou cristã, então eu perdoei. E a coisa voltou a acontecer, e agora eu tô sem saber se eu devo de novo fazer vista grossa, porque eu acho que se eu fizer do mesmo jeito, vai se repetir. E a pergunta que eu fiz foi, lá atrás, vamos voltar? Seu marido não tá aqui no consultório, eu falava pra ela, vamos voltar um pouquinho na sua história amorosa? Qual era o nome do rapazinho que você, do primeiro amor? Aquele rapazinho que fez seu coração bater, né, de uma forma diferente. Aí ela falava o nome do rapazinho. E eu falava, volta lá. Que idade você tinha? Que cidade que você morava? Agora me conta, por que é que vocês não estão juntos? A gente não tá junto porque ele quis ficar com outra menina. Tá, ele, quando decidiu ficar com essa menina, ele já sabia dos seus sentimentos por ele? Sabia dos meus sentimentos, sabia que eu queria namorá-lo. E aí ele me iludiu, ele falou que também queria, não sei o que, demos uns beijinhos, deixei ele passar as mãozinhas, não sei o que, só que depois ele traiu meus sentimentos. Ele traiu meus sentimentos, ele me iludiu, ele me enganou e acabou chamando a outra moça para namorar. E aí ela me conta a história. Quando ela me conta a história, ela já está me contando sobre o repertório, sobre as ferramentas que ela tem na caixa de ferramenta dela. E curiosamente, quando eu faço a pergunta, e como você lidou com essa decisão dele de escolher a outra mocinha? Eu me calei, eu fechei, eu não sei o quê. E de repente a gente vê que é muito parecida a forma como ela está agindo no casamento dela 30 anos depois. Só que lá era um rapazinho qualquer, gente. Era o primeiro amor, tá? Mas era um rapazinho qualquer, não era nem namorado. Agora é o homem dela. Agora é o seu marido. Acontece que não são as circunstâncias. Agora é o meu marido. Eu me casei com ele, eu durmo com ele, é o pai dos meus filhos. Não é só a mudança do status de paquerinha para marido que faz com que a gente mude, com que a gente cure as coisas aqui dentro. Eu tô te contando essa história para te contar que existem coisas que você carrega lá da sua adolescência, lá da sua infância, um jeito de funcionar que é seu. E que se talvez você não parar para olhar e mudar, você vai continuar lidando com as coisas
dessa forma. Nós estamos agora, eu estou com um filho com 8 anos. E na reunião que eu fiz semana passada, Não tem como, Fran. Não tem como. Hoje não tem mais atendimento no particular, tá? Vez ou outra para algumas alunas quando precisa. Mas é só depois de ter feito mentoria, porque senão não tem mais agenda, né? Depois que eu vim pro digital, aqui é meu foco. Então, vocês precisam fazer o quê? O que eu sugiro que vocês fazerem? Quem aí tá precisando de ajuda urgente, tá, meus amores? Nós não temos vaga para mentoria agora, que é onde eu posso entrar no seu casamento. Então, o meu convite é, esteja comigo ao vivo nos eventos que eu faço. É aqui, só que aqui é rapidinho, curtinho, aqui é só para te mostrar que tem solução. Depois, se você quiser aprofundar e ver qual é a solução para o seu caso, vocês precisam ir para os eventos que a gente promove. Como, por exemplo, vou fazer agora dia 21 a imersão sobre erros. E óbvio que lá eu vou falar sobre posicionamento. Por quê? Porque eu não consigo acreditar que eu não consigo acreditar que a mudança de um casamento vai começar com um marido que não quer ir para terapia, com um marido que você começa a conversar com ele debocha, com um marido que você fala para ele sobre os erros e ele ri, ou ele fala que ele é assim mesmo e não vai mudar. Eu não consigo ver, eu não consigo iludir ninguém de que a relação vai ser curada se a mulher não se levantar, se a mulher não mudar posicionamento. Voltando então, quem acompanhou meus stories viu que quinta-feira passada eu fui para uma reunião de um dos meus filhos, o meu filho que está com 8 anos. E lá foi falado que aos 9 anos existe uma coisa chamada Rubicão, e eu não vou entrar em detalhes aqui, o dia que a gente for falar de filhos eu explico para vocês. Mas é uma situação muito natural de acontecer por volta dos 9 anos, e eles já estão nos alertando, por quê? Porque a gente precisa de um preparo para lidar com essa fase. É uma fase onde a criança tem muitos confrontos internos, e é bom que a gente consiga lidar com isso. Por quê? Porque a criança começa agora a enfrentar desafios. Agora começam os jogos, daqui a pouco, né? Começam os jogos de competição. Agora eles já começam, enfim, a perceber que existe a vida e a morte. Tudo isso começa a ficar muito evidente e causa muita angústia na criança. E ela não tem ainda maturidade e recurso para lidar com isso. Então, é uma fase muito difícil para a criança. Quem aí tá com um filho de 9 anos, ou entrando nos 9 anos, ou passou já dos 9 anos, às vezes isso pode se estender um pouquinho. Existe isso é natural, chama Rubicão. Quando a gente for falar sobre filhos, vocês me lembrem de falar sobre isso, que eu achei muito interessante. Mas o que mais me chamou a atenção é que a professora disse o seguinte: presta atenção nisso, a forma como a criança aprender a lidar com conflito nessa fase vai ser a forma que ela irá lidar com conflitos o resto da vida. Presta atenção nisso, não é à toa que eu tô fazendo essa aula aqui para vocês hoje. E ela diz: então a criança que tende a fugir do confronto, a criança que tende a se calar, a criança que tende a ceder, a sempre deixar o outro sair como certo da história, mesmo que ela seja a certa da história, mas ela cede, ela deixa. Esse modo de funcionar agora, se o adulto não ajudar a criança a lidar de uma forma melhor, como por exemplo, quando você estiver errado, admita, né? Admita, peça perdão, repare o erro que você causou, mas se você estiver certo, não arrede o pé. Não arrede o pé, não importa as consequências, não arrede o pé. Você tá certo, então você vai se posicionar como certo e você precisa ter essa força e encarar, e não ficar cedendo para ficar sendo bonzinho, para evitar o conflito e o confronto. E aí, quando ela falou isso, de quem que eu lembrei, gente? Da Marizinha, de 9 anos. Me lembrei exatamente, inclusive cheguei em casa, contei pro meu marido, porque ele não pôde participar da reunião, e eu contei pra ele, falei: nossa, muito interessante o que foi falado, vamos ter que observar, tomar cuidado, porque me chamou a atenção, porque é exatamente isso. Hoje eu tendo a lidar com confronto diferente de como eu lidei lá aos 9 anos, porque eu aprendi recentemente. Porque recentemente eu estava aí, do seu lado, perdendo um casamento, e eu precisei procurar ajuda. Infelizmente eu procurei depois de já ter perdido, né? Mas eu entendi que se eu não mudasse alguma coisa dentro de mim, eu ia repetir. Não ia adiantar chegar um homem diferente na minha vida, eu ia agir da mesma forma quando os confrontos surgissem, quando os problemas surgissem. Então, tem poucos anos
que eu mudei isso em mim, que eu aprendi a lidar com o confronto de uma forma diferente que a Marizinha de 9 anos lidava. E como que a Marizinha lidava? Fechando a boquinha. Então, no meu primeiro casamento, quando tinha alguma coisa que eu não gostava, como por exemplo, quando eu encontrei fita pornográfica dentro do guarda-roupa, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e vinha um impulso. Eu tinha que me segurar para não avançar na pessoa. Só que a pessoa não estava em casa, estava trabalhando. E eu tive que me segurar. Porque se estivesse ali, eu não ia pular na pessoa. Eu não via agressão física dentro da minha casa. A chance era quase zero de eu fazer isso. Mas eu percebia que aquela raiva em mim era uma raiva de quase explodir. Tanto que eu contei nos stories. Quem viu os stories sobre que eu roía unha? Eu roía unha, gente, de ficar na carne. E roer unha, depois, lá na faculdade, fui descobrir que tinha a ver com agressividade. A pessoa que tem medo da própria agressividade, ela rói unha. E depois eu fui ligando os pontos, eu falei, gente, realmente, a hora que eu vejo alguma coisa que eu precisava falar, que eu precisava me posicionar, o que eu fazia? Eu me fechava e implodia. Eu implodia. Tanto que eu dava furúnculo. Teve uma fase, gente, que eu dava muito furúnculo. Fui estudar sobre furúnculo. Tá aí, tá fervendo por dentro. A pessoa que tá parecendo um vulcão por dentro, ela dá muito furúnculo. Gente, é uma coisa impressionante. Eu ia falar, se eu tivesse tempo, eu ia contar. Nós vamos ter tempo, tá? Vocês ficam aqui na minha casa, que o que não falta são histórias pra contar. Não sei se vocês gostam de história, não sei se vocês aprendem com história, mas eu amava quando meus professores davam os exemplos deles pra ver como que a mesma pessoa que tá lá ensinando, ela é de carne e osso. E que os conflitos, gente, são, olha, eu não vou dizer que são os mesmos, mas são muito parecidos. A dor é a mesma. Se você hoje tem um marido que te trai, a sua dor é a mesma de uma mulher que o marido trabalha demais e não volta pra casa pra ficar com ela. É a mesma. Você vai falar assim, Deus me livre, eu trocaria. Eu trocaria de dor. Meu amor, é doído do mesmo jeito. Do mesmo jeito que é doído um marido pão duro. Do mesmo jeito que é doído um marido que não te incentiva. Do mesmo jeito que é doído um marido que fica casado com a mãe. Por quê? Porque no nosso coração a gente quer um marido disponível, a gente quer um marido fiel, a gente quer ponto e acabou. Então tudo isso aí dói. Então, aquela dor que eu senti lá, quando eu encontrei as fitas pornográficas, eu não tinha a menor ideia de como lidar com isso. Meu pai nunca tinha feito isso, eu nunca vi minha mãe reagindo. Eu não tinha nem repertório, nem pra começar. Gente não tinha celular na época. Naquela época não tinha celular. Quem aí tinha celular lá em 2000 e... Que época que era aquela? Põe aí 22 anos atrás. Gente, a gente tinha celular, era rico, milionário. Google, quem sabia mexer em Google, nossa, era o Steve Jobs no Brasil. Então, era assim, você tem o recurso? Tem, não tem, não tem. Não tem, tem, acabou. Não tem, não tem. E aí, eu me lembro, aí a reunião de quinta-feira me deixou muito feliz, porque eu pensei, gente, que privilégio estar aprendendo isso aqui e poder ajudar o Theo quando ele entrar nessa fase desse bendito, desse Rubicão. Tanto que lá eles vão trabalhar o Antigo Testamento, eles vão trabalhar essa questão da queda, né, do pecado, da morte. Eles vão trazer isso para a criança porque é hora de falar sobre essas coisas com muito jeito, né, de forma bem lúdica e tudo mais. Mas aquilo lá me lembrou, e eu decidi conversar com vocês hoje sobre esse posicionamento, porque se vocês não entenderem que por mais que vocês queiram se posicionar no casamento de vocês de uma forma diferente para ter novos resultados, porque da forma que estão agindo não está tendo resultado, então precisa mudar a forma de agir. Se vocês não entenderem que para ter novos resultados precisa ter um novo posicionamento, e para ter um novo posicionamento vocês precisam se curar. Vocês precisam se curar, vocês precisam se conhecer, vocês precisam olhar e falar como é que a Jucirene, lá de 9 aninhos, como é que a Cláudia, lá dos 9 aninhos, se posicionava quando tinha conflito, se calava, fazia birra, ficava, né, pegava um livro e ia ler, então fingia que não tinha nada acontecendo. E depois a Cláudia, a Jucirene, a Marisa, lá do primeiro amor.
quando sofreu a primeira decepção, fez barraco, gritou, esperneou, expôs para todo mundo, ou se fechou? Ou foi pedir ajuda? Porque tem umas raríssimas, umas pedras raras aí, que foi procurar ajuda. Mamãe, tô passando por isso, não sei o que, nananana. Como é que eu faço? Como eu lido? Minoria. A maioria tentou se virar como dava. Que é mais ou menos o que estão fazendo hoje, tentando se virar com o que tem, com o recurso que tem. E eu quero dizer para vocês, não é possível que vocês vão perder coisas preciosas na vida de vocês, e isso vale para tudo. Você aí que já restaurou seu casamento, entenda isso em relação à sua vida profissional. Pega esse conhecimento. Como é que você lidava lá quando você tirava nota ruim na escola? Você chorava, você ficava mal, você se cobrava, você ficava, né, ainda mais ansiosa? Ou você conseguia olhar para aquilo e ver que, opa, peraí, é só eu estudar um pouquinho mais. Por quê? Porque o seu jeitinho de funcionar hoje, aos 40 anos, aos 50, aos 35, a idade que você tiver, o seu jeito de funcionar hoje está intimamente ligado com o seu jeito de funcionar antes de você se casar. Sabe por que eu tô falando isso, gente? Para vocês fazerem um exercício. Uma das primeiras mensagens que eu recebi aqui, ó, que chegou agora há pouco. Me divorciei do meu marido esse final de semana, pedi divórcio. Gente, isso vai acontecer com quem não fizer o que precisa ser feito para restaurar. Isso vai acontecer. Isso é real, tá? Divórcio é uma coisa real. Então, se você precisa de resultados diferentes no seu casamento, você precisa entender que você precisa agir de uma forma diferente. E que você é a mesma pessoa que estava no útero da sua mãe. Que coisas que aconteceram quando você estava dentro da barriga da sua mãe interferem na sua forma de ser. Interferem no seu jeito de sentir. E o seu marido também. O seu marido hoje, ele tende a lidar com as situações conflituosas, seja no casamento de vocês, seja no trabalho, seja com filhos. Ele tende a funcionar da forma como ele funcionava lá atrás. Vocês estão entendendo por que eu fico louca da vida? Eu não fico brava. No início eu ficava brava, hoje eu já nem fico mais. Quando eu vejo uma mulher achando que com uma diquinha nos stories ela vai restaurar o casamento dela, eu falo, gente, mas onde que essa pessoa tá com a cabeça? Ela não tomou ciência de que ela e o marido dela são dois seres humanos que existem no mundo há mais ou menos 30, 40 anos. Então são 30, 40 anos de história sendo escrita. E que nessa história que está sendo escrita, tanto na vida dele quanto na sua vida, muita coisa deu errado. Muita dor aconteceu. E que essas dores e essas coisas que deram errado moldaram essas duas pessoas. Aí vem a mulher lá no story e ela quer uma diquinha para restaurar um negócio envolvendo duas coisas complexas, que é o marido dela e ela. E eu ainda respondo. Sabe por que eu respondo? Para ver se ela decide ficar. Assistir o próximo story, e a próxima aula, e o próximo evento, e a próxima turma de mentoria. Eu respondo amorosamente. Mas eu olho para aquilo e me preocupo. Não me preocupa, porque aí a preocupação tem que ser dela. Mas eu penso, gente, realmente, esse trabalho tem que chegar, né? Onde tiver um ser humano respirando, esse trabalho tem que chegar. Por quê? Para essa mulher entender que a história de vida dela, desde o útero, desde quando ela estava na barriga da mamãe, a história de vida dela está sendo escrita. Que tem coisas lá na alma dela, lá registrada lá na cabeça dela, que se a gente não ressignificar, ela vai continuar agindo no mundo desse jeito, achando que ela não é bonita, achando que ela não é boa o suficiente, achando que ela pode ser traída e que ela não pode fazer nada porque eu já fiz e não resolveu, achando que eu tenho que ganhar pouco mesmo, afinal de contas eu sou toda atrapalhada, eu não sou tão inteligente, então realmente não tem como eu ganhar tanto quanto aquela outra fulana.
Mas ao mesmo tempo, o meu desejo é que aquela mulher que tem essa ilusão de que com uma diquinha ela vai resolver tudo, o meu desejo é que ela fique. Que quando eu provoco ela, quando eu atiço ela, ou quando eu respondo com amor, não importa. O meu interesse é que ela fique e que ela goste de ficar, para ela descobrir o que muita gente lá fora não conta, porque isso não vende, tá? Contar que você precisa mergulhar e descobrir o que precisa curar no seu casamento, o que você precisa curar em você para que seja curado seu casamento, não vende. O que vende? É falar que existe uma diquinha, uma formulinha mágica para você restaurar um casamento. Isso vende. Porque a pessoa gosta de ser iludida. Todo mundo, no fundo, gosta de um pouquinho de ilusão, né? Não é à toa que a gente assiste novela, não é à toa que a gente assiste série. É tudo ilusão. Tudo ilusão. Acontece que isso não cura, isso faz aumentar o índice de divórcio. Porque a mulher aplica aquela diquinha, não funciona, ela pensa, é porque meu casamento não tem mais chance. A vida é curta. Então, já que a vida é curta, vamos tomar decisões rápidas, né? Realmente a vida é curta. Agora, as decisões rápidas podem encurtar ainda mais a sua vida. Porque podem fazer você arrepender, pode fazer você ficar com remorso, pode fazer você ficar, enfim, né? Vivendo uma vida que não é a vida que você quer. Então, é o seguinte. A sua história e a história do seu marido está sendo escrita desde que vocês estavam na barriga da sua mãe. Isso molda a forma de comportar no mundo, a forma de reagir. Só tem um jeito, então, de eu ver novos resultados, que é mudando essa minha forma de agir. Então, se você fica calada diante dos conflitos, você precisa aprender a se posicionar de uma forma melhor. Você precisa aprender a falar e a segurar a bronca. Deixa eu ver se dá tempo de eu contar um caos aqui pra vocês. Dá tempo. Nós estamos em mudança, né? Tcharam! Mais bagunça. Amanhã, gente, em nome de Jesus, amanhã é a última aula que eu dou aqui. Amanhã a gente vai. Agora não vai ter mais remarque. Amanhã nós vamos estar de mudança pra casa nova. Quarta-feira já é na casa nova, tá? Sem cenário ainda, tá, gente? Tem nada de decoração, nós vamos descer o bambu. Vocês sabem, vocês já devem ter ouvido, já é assim, né? Uma regra que mudança, reforma, não sei o quê, que se o casal não tiver forte, o casal separa, né? Porque, gente, realmente é muita coisa pra decidir. É muito dinheiro que tem que investir. É muita diferença de opinião, porque você acha que de um jeito vai funcionar, o outro acha que é do outro jeito que vai funcionar. Uma hora você tem que ceder, outra hora é o outro. Tem hora que ninguém quer ceder, tem hora que ninguém quer fazer, porque tá todo mundo cansado, mas alguém tem que pegar pra fazer. Aí você empurra pro outro, o outro empurra você. É uma bênção, é uma bênção. Aí teve um dia que nós decidimos adiar a mudança, porque o Juliano, no iniciozinho desse processo de mudança, ele falou assim: pelo amor de Deus, eu só te peço uma coisa. Não vamos fazer nada na correria como foi quando a gente mudou pra cá. Porque quando a gente mudou pra cá, também era assim, apartamento novo. E aí tinha que colocar piso, tinha que colocar um tanto de coisa. E o outro já tinha alguém pra alugar. Já tinha uma pessoa, eu tinha conseguido uma pessoa pra alugar o nosso, que a gente tava morando. E era uma fase que tava difícil de aluguel e tal. E eu falei, consegui uma pessoa, nós temos que mudar rápido. Temos que mudar rápido porque já tem um inquilino para vir para cá, só que o pessoal tem pressa. E eu apressei o Juliano, que apressou os prestadores de serviço, que entregou umas porcarias. A pintura mal feita, coisa mal instalada, aquelas coisas que você batia o olho e via. Enfim, foi um transtorno. Algumas coisas a gente conviveu, acabou acostumando, outras a gente teve que gastar dinheiro e refazer o serviço. Então, meus amores, ele pediu pra mim, encarecidamente, ele falou assim, por favor, dessa vez, pode não ter aquela correria, pra eu não ter que apressar prestador de serviço e entregar em porcaria? Falei, nossa, faz todo sentido, pode, juro que pode. O que aconteceu? Trocamos a data da mudança semana retrasada. Por quê? Porque o próprio pintor falou, ó, não dá tempo de fazer aqui. Abri o gesso, vi que tem outras coisas pra fazer. Aí partiu do Juliano, ó, vamos ter que adiar a mudança, porque não vai dar pra correr com... Falei, ai meu Deus, sério? Aí eu lembrei, falei, não, tá tudo bem. Lembra do nosso combinado, nada de apressar prestador de serviço, tá? Mas quando foi semana passada,
Eu é que percebi que a bagunça que estava não tinha a menor lógica de manter a mudança na sexta-feira, que já estava marcado há muito tempo. Aí partiu de mim. Amor, não tem a menor lógica de a gente mudar. Vai ser a mesma correria que foi quando a gente mudou lá pro Torres, não sei o que, não. Aí ele falou assim, ah, não é possível. Aí eu vou ter que desmarcar com o fulano falou, ó, tô só lembrando você do que a gente combinou. Ah, mas é o jeito, então, ai, que saco. Aí ele tava bravo. Aí ele ligava pro povo assim, vou ter que desmarcar de novo, não sei o que, e eu percebendo, fiquei caladinho. Não era comigo que ele tava bravo. Só que, de repente, a brabeza, que era com as pessoas, que aí ele teve que remarcar gesseiro, eletricista, o homem da mudança, o não sei quem. Aí o homem da mudança ficou bravo com ele, mas de novo você vai desmarcar, não sei o que. E ele, eu te pago isso aí, joga esse negócio. E eu na minha, no carro, tá. De repente, a brabeza chegou em mim, que não tinha nada a ver com a história. Eu só tinha pedido pra ele trocar, porque eu vi que ia virar correria e bagunça. De repente, ele começou. Porque daí, ó, você se vira aí com o homem do caminhão, da mudança, porque esse aqui já mandou você precisar. E começou a falar comigo de um jeito que eu não admito que fale comigo. E eu não admito, sabe por quê? Porque se eu admitir, vai virar uma constante. Porque todo dia adulto tem transtorno. Todo dia alguma coisa acontece no trabalho de todo adulto que faz ele ficar puto. Se eu permitir que o meu marido converse comigo naquele tom, sabe o que acontece, gente? Nós vamos chegar aos 60 anos mandando um ir para aquele lugar. Porque começa assim, quem aí tem marido que xinga, lembra como que era? Antes era só ficava bravo. De repente começa a ofender. Mas você é burra? Ah, mas você é retardado? Ah, mas você é não sei o quê? Você... Começa assim. De repente, das ofensas já começa o palavrão. Vai se fuder, vai tomar no seu cu, não sei o que. Por quê, gente? Porque na hora da raiva, eles xingam. E às vezes xinga lá no trânsito e depois esquece que a gente não é o trânsito e xinga a gente. E na hora, aí eu tomei uma decisão, precisei perder um casamento, tá? Não por causa de gritos, coisas que não tinha lá. Desde lá eu já me posicionava com isso. Mas eu percebi que tem coisas que você não pode deixar pra querer corrigir muito lá na frente. Você já corrige quanto antes. O quanto antes você se posicionar. Depois eu explico pra vocês, pra quem já deixou a coisa correr, como é que volta, tá? Tá travando, Marisa, trava e volta. Tá travando pra vocês? Aqui pra mim tá normal, eu não tô tirando print, tô mexendo em nada pra esse negócio parar de travar. Não é verdade, ó? É verdade, é verdade. Aí o que eu fiz? A hora que ele começou, porque daí então você corre atrás do homem da mudança, porque o outro aqui já tá me xingando, porque eu falei, primeira coisa, você tá com raiva? Você não quer desmarcar? Como é que é? Vamos decidir. Porque se você não quer desmarcar, a gente não desmarca. Não, agora a gente desmarcou. Falei, você lembra que você pediu pra não ser na correria? Eu só tô sendo obediente. Eu só tô seguindo o que você propôs. Então, por favor, muda o seu tom. Muda o seu tom pra conversar comigo. Não jogue em mim o que não é pra ser jogado em mim. Você tá com raiva do que especificamente? E só. Calei. Calei, isso dentro do carro. Sabe quando não dá pra você sair de perto? Calei. Pus música. Não, mas é porque... Aí já mudou o tom. Aí beleza, aí eu já volto a conversar. E se começasse... Não, mas é porque... Não. Tá conversando com o retrovisor. Vixe, eu não ia dar moral pra aquela conversa naquele tom. Por quê? Porque eu não posso deixar meu homem ser incoerente. Quando eu perguntei pra ele, tá nervoso com o quê? Opa, pera, eu tô nervoso com o quê mesmo? Ela mudou a mudança, pediu pra mudar, e nem fui eu que mudei. Eu pedi a ele pra gente mudar a data da mudança, porque eu estava sendo obediente a ele. Eu ainda usei esse tom, esse termo. Eu falei, eu só estou sendo obediente ao que você pediu. Sabe? Pra mostrar meio que tô por baixo, tô só te ouvindo. Sabe essas estratégias assim? Ele foi obrigado a parar e refletir. Ele não tinha uma resposta sobre o que ele estava bravo. Ele não tinha uma resposta, não tinha. Ué. Realmente, o homem do caminhão ia ficar bravo. Aí depois a gente conversou. Falei, pergunta pra esse senhor
quanto é que você pode pagar para ele para compensar os 2 dias que a gente desmarcou, porque realmente o coitado ficou sem pegar outra mudança. Aí ele mandou mensagem pro homem, o homem falou, não, cara, você é um cara bom, não sei o quê, não sei o quê. Aí cobrou uma taxazinha lá dele, vamos fazer sua mudança aí, tá lá de boa, amanhã o homem vai estar aqui, nós vamos brincar com isso. Agora, eu deixar meu marido começar a gritar comigo quando fica bravo? Não posso. Marisa já deixa. Então, isso é posicionamento. Agora eu pergunto pra vocês, se eu não tenho clareza de que isso pra mim é um valor e que isso não vai acontecer no meu casamento, a hora que ele começa a gritar comigo, vocês concordam que aí eu fico assim, ai, que coisa ruim, mas ele tem razão. Eu não dou conta de me posicionar se as coisas não estiverem claras pra mim. Eu não dou conta de me posicionar se eu não souber refletir sobre até onde vai o direito dele de ficar nervoso e até onde vai o meu direito, a minha obrigação de colocar limite para ele não começar a gritar comigo e virar um relacionamento sem respeito. Aí vocês vão falar assim, mas Marisa, quantos anos você levou para construir isso aí? Eu, que fui fazer curso longo. O curso de formação durava 1 ano e meio. Depois mais não sei o que, mais 1 ano e meio. Uns 3 anos e meio, 4. O que eu tô fazendo aqui com vocês, gente? Porque não tinha essas aulinhas todo dia. O que eu tô fazendo aqui com vocês é um convite para vocês agilizarem isso. Acelere esse processo de olhar para você. Tira um pouco seu marido do foco. É ele quem tá gritando? É ele quem tá desrespeitando? É ele quem tá falando palavrão? É ele quem está traindo? É ele quem é pão duro? É ele quem tá querendo sair de casa? É ele quem tá te ofendendo? É ele quem tá casado com a mãe? Eu sei. Você já sabe disso também. Agora tira um pouquinho ele do foco e fala assim, eu tenho esse marido que age dessa forma. Como é que eu posso agir com isso que está acontecendo? Por quê? Porque quando você descobre como é que você pode agir naquela situação com aquele marido, eu vou te dizer, não importa muito a situação, não importa muito o marido. Você vai conseguir o que você precisa dentro do casamento. Você precisa de respeito, você vai conseguir. Você precisa que ele abra um pouquinho mais a mão, libera mais o din-din, você vai conseguir. Você precisa que ele tome uma decisão se ele vai embora com essa amante ou se ele volta para dentro de casa, você vai conseguir. E só para provocar vocês um pouquinho mais sobre essa questão do posicionamento, imagina que você divorciou e agora você casou com outro homem. Só que a fase da paixão acabou, meu amor. Aí aquele moço gentil, educado, pontual, fiel, que só tinha olhos pra você, sabe, aquele príncipezinho? Pois é, o príncipezinho, ele tem bafo, ele tem defeitos, enfim, ele tem coisas mal resolvidas dentro dele. Também nesse novo relacionamento, você vai precisar se posicionar. Então, vocês entendem que tem que tirar o foco. Então, sobre posicionamento, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, que me veio lá quando eu estava na reunião, e eu falei, vou levar pra minha casa. Lá não é lugar pra gente conversar sobre as coisas que estão acontecendo aqui também, as coisas que eu estou aprendendo. Pois bem, eu vou levar pra elas essa conversa sobre como é que a sua criança de 9 anos agia diante dos conflitos. Como é que a sua adolescente, o seu eu adolescente, agiu lá nos primeiros conflitos que você teve, nas primeiras situações difíceis com o seu primeiro amor. Porque sim, tem mulher de 40, 50, 60 anos que está agindo como a criancinha de 9 anos, que foi um dia, como a mocinha de 15 anos. Só que, gente, não dá, né? Não dá pra gente ter 40, 50, 60 anos e não ter repertório comportamental. Então, vocês entendem que começou em você e terminou em você? É isso que, pra mim, é empoderamento feminino. Empoderamento feminino, pra mim, não é essa bobagem desse feminismo aí, não. Meu corpo, minhas regras. Eu mostro meus peitinhos quando eu quiser. Pra mim, empoderamento é isso. Eu realmente tenho ciência do outro e ciência de mim. Eu sei olhar pro meu marido e sei que lá, quando ele tinha 9 anos, ele reagia desse jeito com conflito.
e gritava, e brigava, e jogava as coisas, e fugia de casa. Quantos maridos aí que eu sei que fugiram de casa quando tinha 12 anos, sabe por quê? Porque tava ruim dentro de casa. Fugiam de casa, fazia as trouxinhas, falava que ia embora, dormia 2 noites na casa da avó e falava pra avó não contar pro pai e pra mãe. Cresce, me vira uns homens de 40, 50, 60 anos que sai de casa. Quando tem um conflito com a esposa, toma atento. 50 anos depois, o jeito dele resolver conflito é o mesmo. Agora ele tá aqui assistindo essa aula para ele poder ver, refletir, fazer alguma mudança. Não está. Não está. Então, meus amores, quando o marido não dá satisfação da sua vida, posicione-se. Marido, já posicionei, dá vontade, quando vocês me falam que já posicionou, me dá vontade de ter 5 minutinhos de prosa com vocês, só para ver o que vocês estão chamando de posicionamento. Porque, gente, nesse dia que meu marido ficou bravo com outras coisas e veio jogar pra cima de mim, aquilo é um posicionamento. Mas vocês sabem que eu já me posicionei com meu marido pegando a almofada, pondo ele deitado no meu colo? Porque naquele momento lá eu entendi que o que ele precisava era acolhimento. Vocês sabem que já teve momento em que eu preparei uma noitezinha de jantar, uma noitezinha romântica para poder fazer sexo. Eu lembro que teve uma época que eu encerrava o consultório mais cedo para poder ter tempo com ele, para namorar. Eu falava, não, hoje eu não trabalho estando no consultório para eu chegar com vida em casa e poder namorar. Por quê? Porque eu percebia que ele estava inseguro. Eu percebia que ele estava precisando de se sentir homem. E eu falei, como que eu, esposa, mostro que meu homem é homem? Escrevendo bilhetinho, você é meu homem. Me poupe. Mulher, adulta, casada, ele é meu, eu sou dele. Como eu mostro pra ele que ele é meu homem e que eu o desejo? Tirando a roupa, gente. Tirando a roupa. Falando, vem, é você. Pronto. Então, posicionamento depende de eu olhar para mim e olhar para o outro. Agora eu vou construir um triplex aí na cabecinha de vocês. A minha pergunta pra gente encerrar o papo de hoje é: o que tá acontecendo na vida do seu marido? É problema financeiro? É baixa estima? É um egoísmo que toma conta dele? Eu não sei qual é. É insegurança, porque não tá dando conta de pagar as contas? É um vazio dentro do coração que faz ele ficar enfiando bebida e droga pra dentro e joguinho? É um tédio na vida que faz ele ficar em frente de vídeo pornográfico parecendo um otário? Um zumbi? É uma descrença com a vida? É uma vontade de morrer, que por isso que não faz exame, não faz atividade física? Fica olhando parado pro horizonte, esperando o dia que a morte vai chegar? O que tá acontecendo dentro do seu marido? Porque o problema fora todo mundo tem. E tem muita gente que tá passando por problema até maior que o dele. E, no entanto, não tá pensando em morrer. No entanto, não tá pensando em trair. No entanto, não tá indo pra pornografia. Então, por que é que seu marido, diante dessa fase que ele está vivendo, ele tem agido do jeito que está agindo? Você não conhece seu marido. E aí, quer que uma perguntinha lá na caixinha responda e te dê a solução. Eu sinto muito em informar. Enquanto vocês não se conhecerem um pouquinho melhor e conhecer um pouquinho melhor essa pessoa que você escolheu para sua vida, e enquanto você não aprender a contar um pouquinho mais sobre você para esse homem, porque ele esquece, tá? Não pense que eles vão chegar te perguntando sobre sua vida. Gente, não. É você que de vez em quando tem que contar. Sabe, isso que eu tô vivendo, por exemplo, nós estamos vivendo essa fase maravilhosa aqui de irmos para uma casa onde você se perde lá dentro, de tão grande. Mas eu e o Juliano, a gente vem da realidade de ele dormir num bercinho. Ele tinha 11 anos, ele dormia em berço, de perna encolhida. Essa é a realidade do Juliano. Ele tinha 11 anos de idade, ele dormia dentro de um berço. Você tem noção do que é isso?
Eu já tinha meus 15 anos, eu dividia um quarto de 1 metro quadrado com mais 3 irmãos. Eram 2 beliches. 2 meninos, 2 meninas. Eu não tinha meu quartinho para trocar de roupa, eu não tinha meu quarto. O banheiro da nossa casa ficava de fora. Então, o dia que chovia, você acabava de sair do banho quente, passava pela chuva ou sombrinha para entrar para dentro de casa. Essa é a minha realidade até mais ou menos meus 17 anos. Então, ir para o apartamento que nós estamos indo, isso é uma mudança para nós que só quem conhece a nossa história sabe. Quando vê a gente que nem uns tontos, né? Em pleno sábado, catando rodo e a gente mesmo querendo limpar. Sabe por que a gente mesmo quis limpar? Eu tenho um caroço aqui na mão. Olha aqui, gente. Ainda tá aqui. De tanto que a gente rapou. Limpeza pós-obra, tá? Pós-obra. Falei, esse grosso aqui nós vamos tirar. Vamos, você topa? Topo. Falta de dinheiro, gente? Não. A minha ajudante, eu tenho certeza que se eu chamasse ela em pleno sábado, ela iria com amor. Mas é sobre mostrar para os nossos filhos o valor das coisas. É sobre eu e ele querer fazer a primeira limpeza do nosso apartamento, que a gente sabe o quanto custou. Porque a gente sabe da história. Então ali eu aproveitei para contar um pouco da minha história, coisas que ele ainda não sabia. Porque se eu for esperar o Juliano desligar a série de zumbi para falar assim, amor, me fala da sua infância, não vai saber nada da minha vida. E talvez nem eu dele, porque eu também canso, tem dia que eu quero eu ligar a série e não quero nem saber. Então, meus amores, se a gente não estiver disposta a conhecer um pouco o que faz esse homem agir feito um jumento que tá agindo agora. Juliano tava agindo feito um jumento ali comigo, me dando coice, me dando não sei o quê. O que eu tinha a ver com aquilo? Não tinha nada a ver com aquilo. Resolvido. Aí o povo fala assim, por que vocês não brigam? Não briga porque eu não deixo brigar. Não briga, porque se o assunto começa a ficar... Eu ligo a música e falo, não, vamos falar mais. Agora não. Eu aprendi a fazer perguntas pra ele. Gente, dá vontade de chamar meu primeiro marido aqui e falar assim, conta pra elas como eu era. Conta pra elas quando alguma coisa me incomodava, como eu agia. Conta pra elas quando a sua aluna lá dava de cima de você e eu tava dentro da sala de aula e via... Conta pra elas como eu fazia, se eu te fazia pergunta. Conta pra elas se eu puxava assunto. Conta pra elas se eu ficava te perguntando. Conta pra elas se eu me posicionava. Conta pra elas. Eu não falava nada. Eu só sofria calada, sofria calada, sofria calada. Aí um dia chega perto do divórcio. Ué, é louca? Não, não é louca. Não sabe posicionar. E não buscou ajuda. Aliás, busquei, mas ninguém me ensinou. Que, peraí, né? Você não tem mais 9 aninhos. Você já tem 28. Haja como uma mulher de 28 anos. Então, meu convite aqui para vocês, baseado lá na reunião do meu menino. Reunião de 3º ano do ensino fundamental. Será que você e o senhor, seu marido, estão se posicionando? Estão agindo na vida como agia quando tinha 9 anos e estavam aprendendo como iriam lidar com a vida? Porque se for, meus amores, chegou a hora de agir feito adultos na idade que vocês têm. E adianta você chegar pro seu marido hoje... Não dê essa aula pro seu marido. Primeiro aplique ela na sua vida. Senta hoje, faz um relatório sobre você e sua criança de 9 anos. Faz um relatório sobre você e o seu primeiro amor. Isso vocês não escrevem, né? Porque depois ele vai ver e vai ficar grilado. Relembre como você agia lá atrás. E veja o quanto você já mudou, porque sim, algumas coisas você já mudou, mas veja também quantas coisas ainda se repetem. E veja se dá para ser assim. Como faço a imersão? Gente, vem para a imersão. Dia 21. Você já imaginaram a gente passar um dia inteiro? Isso aqui durou meia hora, essa conversa. Você não pagou nada por isso. Você vai para uma terapia e às vezes você paga caro para às vezes nem ir tão fundo. Imagina na imersão. Na imersão, sabe o que eu quero? Enfiar vocês dentro de você mesma. Você dentro do seu marido. Porque aí você vai se posicionar. Aí esse tal dessa pão durice dele, você vai entender, ô criatura, de onde vem essa pão durice. Porque você tá achando que o seu marido gosta de dinheiro. O que dinheiro representa pra ele?
Cadê aqui as alunas lá da turma da mentoria, que eu não lembro se foi a 27, 28, 29, sei lá quanto. Cadê? Foi recente, foi ano passado. Uma das turmas do ano passado. Tinha uma mulher dentro da mentoria que a queixa era exatamente essa, de marido que só pensava em dinheiro. Ganhava muito e não usava. Aí ela falava, enquanto ele estava ganhando muito, eu pensei, vou apoiar. Mas depois que ele começou a ganhar e não usar, eu pensei, o que eu vou fazer com isso? Esse era o dilema dela. Claro que ela estava achando que o marido era um baita de um pão duro, né? Doente com dinheiro. Ganha dinheiro, não gasta. Até que uma pergunta foi feita a ela. Quem faltou na vida desse homem? Papai ou mamãe? E ela falou, como assim? Falei, quem faltou na vida dele? Quem não esteve presente na vida dele? Papai ou mamãe? E ela falou, a mamãe. A mamãe morreu no parto do irmãozinho caçula. E ele tinha, não sei se 3, 4 aninhos, quando a mãe deu à luz a esse irmãozinho e morreu no parto. O irmãozinho sobreviveu. Essa mãe deixou um buraco no coração desse homem. E ele caçou alguma coisa na vida para ele preencher. Não foi álcool, não foi droga, foi dinheiro. Dinheiro para ele era uma droga. Quanto mais ele tinha, mais ele queria. Quanto mais ele tinha, mais ele queria. E ele não usava para não ficar sem. E nós fizemos um belo de um exercício. Colocando o dinheiro no lugar do dinheiro, a mamãe no lugar da mamãe. O semblante dessa mulher, que era um semblante de tristeza junto com raiva, iluminou-se instantaneamente. Quem estava ali naquela mentoria pôde ver. E ela fez assim, ó. Agora eu sei lidar. Agora eu sei lidar. Eu não vou mais implicar com dinheiro como eu implicava. É assim que uma mulher ajuda o marido a sair desse movimento de ganha e não gasta. Mas enquanto ela apontou o dedo para ele e chamou ele de mão de vaca, pão duro, doente, você não sabe lidar com dinheiro, você é ganancioso, seu pai é isso, e aí começou a falar mal pros meninos, né? Que seu pai só pensa em dinheiro, ó, esquece, ele não vai participar desse acampamento, seu pai só pensa em dinheiro, vamos nos virar aqui nós mesmos. E ela prometeu, ela falou, nunca mais eu lido com dinheiro, com a relação do meu marido com o dinheiro da forma como eu lidava. Isso é posicionamento. Então alguém perguntou aqui, posicionamento é sobre falar ou não falar? Às vezes sim, mas às vezes é sobre mudar algo em você na forma de enxergar o outro. Gente, vocês não casaram com uma porta, tá? Vocês casaram com um ser humano. E quando gasta tudo? Não sei, Dália, não sei. Isso é porque a aluna era de mentoria, a gente pôde conversar um pouquinho, tá? Não sei, eu não fico fazendo interpretose. Esses exemplos que eu dou pra vocês, só pra vocês saberem, são de alunas que participam da mentoria Casamento 5D, tá? É caro, mas é pra gente fazer esse tipo de cura, tá? Marias, mas eu não sei se eu quero participar da imersão, não sei se é pra mim. Então você participa da imersão, não, da mentoria. Então participa da imersão, porque a imersão é só 97. A mentoria é 2.500 e vale cada centavo, tá? Todo mundo que entra fala, pagaria o dobro, pagaria 3 vezes mais. Então eu digo que é caro, porque assim, é o produto mais top que nós temos hoje. Mais top, disponível para quem ainda não é aluna. Marisa, não sei se a mentoria é para mim. Talvez não seja. Por quê? Talvez sua questão dá para resolver dentro da imersão, por exemplo. R$ 97,00, tá? Então digita aqui imersão, aqui ó, vale mesmo, são minhas alunas que estão dizendo, tá? Marisa, aqui ó, valeu a pena, valeu mesmo, que bom, fico muito feliz. Ó, a Inara tá dizendo, casamento 5D é restaurador de vidas. Cadê? Eu não posso printar meu negócio? Printa isso aí pra mim, gente, pelo amor de Deus, e me manda. Ó, a mentoria é tudo de linda, a imersão, a Cibele tá dizendo. Então, ó, digita imersão e participa da imersão. Ó, a Soraya tá dizendo que vale cada centavo. Gente, obrigada. Porque eu falo, o povo não acredita. Aqui, ó, mentoria não é caro, cara, é perder um casamento. Isso, Vivi, eu sou dessas. Como é a mentoria? A mentoria, Carmen, eu vou falar pra vocês dentro da imersão. E dentro da imersão eu vou abrir uma condição especial pra quem estiver lá dentro, tá? Um baita de um desconto, ó. Quem gosta de desconto, eu amo desconto.
Quem gosta de desconto, entra, participe da imersão, que lá só pra quem estiver lá dentro. Ó, o curso vale muito mais que isso, porque é pra vida. Printa isso aí, gente, me manda, porque eu tô proibida de printar, porque a gente quer descobrir o que tá fazendo as nossas aulas travarem. Ó, a Soraya tá dizendo que vale demais, a Ju tá dizendo que ama essa mulher sou eu, Ju? Por acaso? Minha querida, um beijo pra você, tá? Olha aqui que linda, a Keila. Aqui, nossa mestre. Cadê a Keila? Conta, Keila, que a gente entra na mentoria, resolve casamento, ainda por cima tira a tese de mestrado da gaveta e vira mestre. Gente, é pra vida, ó, ela tá dizendo, sou da turma 16 e foi o melhor investimento da vida. Ó, a Aninha tá dizendo, é a vida restaurada, vale cada centavo. A Sol tá dizendo, com certeza, gente, eu tô arrepiando, porque vocês pensam o que é isso? Que podia aparecer um tanto de gente aqui falando, mentira, não vale nada, é puro, ela só põe o dinheiro no bolso e não ajuda, nem dá as caras lá. Mentira. A mentoria tá com turma aberta? Não, nós vamos abrir em março e vai ter uma condição muito especial de dinheiro, desconto especial para quem participar da imersão. Ah, mas aí eu paguei pela imersão. Bem, você já vai trabalhando o que eu te ensinar na imersão. A hora que você chegar na mentoria, vai estar muito mais fácil de resolver. Então, digita aqui imersão. Eu tô fechando a aula agora, então para quem assistir a reprise, digita nos comentários imersão, ou então vai lá no link da bio, se inscreve, é dia 21, um dia inteiro. Se isso aqui, que dura meia hora, já fez você pensar seu marido de um jeitinho diferente, fez você ser mais amorosa com você mesma, então vocês pensam o que nós não vamos fazer nessa imersão. O que é a imersão? Para ensinar vocês como lidar com erros. Erros seus, do seu marido, erros pequenos, erros grandes, erros que começaram a acontecer agora, erros que estão se repetindo. E óbvio que numa imersão como essa eu preciso de mostrar para vocês um pouco sobre vocês mesmas. Eu preciso, numa imersão como essa, apresentar um pouquinho do marido de vocês para vocês mesmas. Então, esperem isso lá na imersão. E dentro da imersão, vocês vão ter a oportunidade de ver se o seu problema é um pouco mais grave, se realmente vai precisar de uma intervenção um pouco mais profunda. E aí você vai aproveitar a oportunidade lá dentro para entrar para o Casamento 5D, que é essa mentoria, onde eu estou te mostrando que tudo o que você e seu marido estão fazendo hoje de errado tem um fundo. Você não é má, seu marido não é mau. Vocês talvez só estejam adoecidos, precisando de um toquezinho de cura para vocês viverem o melhor dia, o melhor ano da vida de vocês. Juntos, tá bom? Beijo, amanhã estamos juntas. Último dia amanhã aqui nesse cenário. Participem comigo dessa virada de chave. Convide mais mulheres para estarem aqui com a gente. Ó, já tem 15 dias que nós estamos aqui, não batemos as 200 pessoas ao vivo. Se vocês não chamarem gente pra vir ao vivo, ficar sempre vindo a mesma, vocês sabem, eu fecho isso aqui, tá? Eu fecho a minha casa. Falo, gente, minha casa não vai estar mais aberta pra vocês tomar cafezinho comigo. Sempre as mesmas. Cadê gente nova? Eu quero muita gente nova aqui dentro de casa, tá? Então chama gente nova pra vir. Mas vocês que já vêm são muito queridas, tá? Tô abrindo minha casa aqui com muito amor pra vocês. Muito obrigada pelos testemunhos, gente. De verdade, vocês não têm noção como é começar a semana ouvindo isso de vocês. Muito obrigada, porque tudo que a gente faz lá dentro da mentoria é com muito amor. E em breve vai ter um encontro especial para vocês que já são alunas, tá? A gente vai fazer com muito carinho para poder ajudar vocês a relembrarem conteúdos e a gente bater um papo, só a gente, só quem já é da elite, tá? Então se preparem, fiquem lá nos grupos de WhatsApp, lá da sua turma, da mentoria, que a gente vai pensar algo bem legal pra vocês. Acredito eu que saia esse evento pra vocês que já são alunas ainda esse semestre, tá? Agora que as crianças foram pra aula, pra escola, agora a tia Marisa tem mais tempo pra sentar e pensar em tudo, tá? Então, fiquem atentas aí. Por enquanto, o que vocês precisam ter no calendário? Dia 21, você vai lá na sua agenda, risca, porque é dia de vir pra imersão e chame muitas mulheres para participarem, porque, gente, por R$ 97,00, passar um dia inteiro comigo, receber informações, então tem teoria, exercícios que nós vamos fazer ao vivo, e ainda por cima tira dúvidas, tudo isso por R$ 97,00 com especialista em restauração de casamento, difícil vocês encontrarem algo assim, tá? E eu sei o que vai ser entregue. Então,
Participem, feche sua agenda aí dia 21, que vai ser maravilhoso, posso te garantir. Então, um beijo pra vocês, quem já se inscreveu, parabéns, já fez o que precisa ser feito. E dia 21 a gente se vê. E amanhã tô aqui de volta pra mais meia horinha de bate-papo, tá? Beijo!